Semana passada eu mandei essa mensagem aqui para o meu time. Gente, acho que eu travei, eu não sei por onde começar. E é curioso, né? Porque eu ensino sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, criação da realidade, mas mesmo assim, às vezes eu me pego nesse lugar, sentindo que alguma coisa em mim está travada, que a minha mente paralisou e que a energia simplesmente não está fluindo. Se eu te dissesse que essa é uma sensação e não é um retrocesso, nem um sinal de fracasso, talvez você já tenha passado por isso. Na verdade, ela é exatamente o oposto. E hoje eu quero te convidar a compreender por que se sentir travada pode ser justamente a prova de que a sua mente está no ponto exato da sua transformação. E por isso você precisa atravessar isso ao invés de fugir, se você realmente quiser criar uma nova realidade ou ter resultados diferentes daquele que você está tendo agora. Você já parou para perceber que toda vez que você decide mudar alguma coisa importante na sua vida, logo depois daquele entusiasmo inicial, você acaba se sentindo mais perdido do que nunca? E se eu te dissesse que é exatamente assim que o crescimento real ele acontece? E talvez todo aquele desconforto, insegurança, até aquela vontade de desistir que você sente sejam sinais de que você está exatamente no caminho certo. Existe um ciclo emocional silencioso que governa cada mudança significativa que tentamos implementar. E entender como esse ciclo funciona pode transformar completamente a maneira com que você encara os desafios na sua vida, assim como mudou a maneira com que eu encaro os meus desafios quando eles surgem. Tudo começa com aquele sentimento poderoso, sabe? Você acredita plenamente que pode transformar a sua realidade. Então você tem uma ideia incrível, você se empolga, você fala, eu vou colocar isso daqui para jogo, eu vou fazer. Essa é uma fase que se chama otimismo desinformado. Ela é uma fase deliciosa, carregada de dopamina, que é o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação imediata. E nesse ponto, o seu cérebro, ele projeta imagens idealizadas do futuro. Ele começa a criar uma sensação intensa de recompensa antecipada. Mas, inevitavelmente, a realidade se revela de uma maneira diferente, trazendo desafios que muitas vezes você não previu. E aí, quando você começa a se deparar com os desafios que você nunca tinha previsto, começa a segunda fase, que é conhecida como pessimismo informado. É também conhecido como zona do terror. Eu não gosto muito desse nome. Então, a sua amígdala cerebral, que é responsável pelas respostas emocionais ligadas ao medo e à sobrevivência, ela entra em alerta. Agora você já começa a perceber claramente alguns obstáculos e o seu corpo ele vai reagir a isso, seja gerando mais cortisol, que é o hormônio do estresse. A sua mente ela começa a se encher de pensamentos do tipo, putz, talvez eu não consiga. Será que eu tomei a decisão certa? E um exemplo cotidiano é quando você, por exemplo, decide empreender. Então, inicialmente, tudo parece empolgante, simples, e logo você começa a perceber que vai precisar compreender melhor sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, sobre áreas que você talvez não tinha considerado. E aí vem aquela sensação de sobrecarga, gera medo, ansiedade, uma vontade intensa de desistir antes mesmo de você ter começado muitas vezes. E foi justamente nesse ponto que eu me peguei quando eu mandei essa mensagem para o meu time a semana passada. Só que não para por aí. O momento mais crítico que acontece depois desse estágio é o Vale do Desespero. Presta atenção na profundidade desse nome. Aqui você se sente profundamente esgotado emocionalmente. Então, alguns estudos da neurociência, elas indicam que nesse ponto o seu cérebro ele está em um estado de gasto energético emocional, tentando resolver constantemente essa dissonância cognitiva. Continuo, desisto. Caso eu compre uma bicicleta, e essa tensão emocional, ela pode sim nos levar a algumas exaustões psicológicas e emocionais. Então, muitos nesse ponto acabam voltando para trás sem perceber que esse é o ponto crucial da transformação. Inclusive, eu vou deixar o gráfico aqui para você compreender como funciona esse processo de oscilação que todos nós passamos em menor e maior grau. Então eu quero te convidar para você refletir comigo aqui rapidamente sobre onde você está
exatamente agora, nesse ciclo emocional. Então, fecha seus olhos por alguns instantes, respira fundo e pensa sobre uma mudança significativa que você está tentando realizar, seja na sua vida profissional, financeira, emocional, até mesmo espiritual. Como é que você está se sentindo hoje em relação a isso? Você sente que você está naquele entusiasmo inicial cheio de dopamina? Ou você já está enfrentando alguma resistência emocional intensa, seja o medo, a dúvida, com a sua amígdala cerebral em estado de alerta, ou você já caiu nesse vale profundo de desesperança, sentindo-se estagnado, paralisado, sem ter clareza para onde ir. Então escuta bem, porque a fase seguinte é o otimismo informado e ela só surge após atravessar conscientemente o vale do desespero. Então, aqui nesse ponto, você começa a construir novos caminhos neurais associados à autoconfiança e ao seu aprendizado. Seu cérebro ele começa a registrar pequenas vitórias como recompensas reais, gerando novamente aquela dopamina, porém dessa vez ela está embasada em resultados mais concretos. Isso vai aumentando a sua autoestima, vai fortalecendo inclusive a sua crença de capacidade de superar e transpor desafios. Você começa a ver claramente o progresso acontecendo e entende que esse desconforto ele foi necessário para gerar tanto aprendizado quanto maturidade, até que você finalmente alcança a integração do sucesso, que é onde a neuroplasticidade já formou novos padrões mentais. Aqui você já vive uma realidade nova porque efetivamente reprogramou seu cérebro para sustentar a mudança que você tanto desejava. E isso acontece porque quando você atravessa cada uma dessas etapas, desse ciclo emocional com consciência e intenção, você fortalece também novas conexões neurais. Você literalmente modifica, você molda seu cérebro para ele funcionar de um jeito diferente. Esse fenômeno é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Então ele permite que o seu cérebro ele continue esse estágio contínuo de evolução, desde que você escolha permanecer em movimento. Então, nesse estágio, o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Os desafios eles ainda podem existir, mas você já não reage nem com medo ou com uma ansiedade descontrolada. A sua mente agora ela entende que desconforto é um sinal positivo, talvez até um convite para você evoluir ainda mais. E um exemplo claro disso é quando você aprende a dirigir. No começo parece tudo extremamente difícil e assustador, tudo muito complexo, e com o tempo o seu cérebro ele vai formando novas redes neurais ligadas à direção e aquilo que antes era fonte de ansiedade começa a se tornar uma forma automática e muitas vezes até prazerosa. Então, exatamente esse mesmo princípio, ele vale para qualquer mudança profunda que você deseja implementar na sua vida. Por isso eu te pergunto com toda sinceridade, sabendo que seu cérebro é completamente capaz de se reprogramar e sustentar uma nova realidade, o que realmente está te impedindo de avançar agora? Quais são as crenças antigas que você já está pronto para deixar para trás nesse exato instante? E lembre-se sempre disso: cada vez que você persiste diante dos desconfortos, você não está apenas avançando em direção aos seus objetivos, você está literalmente ensinando o seu cérebro a trabalhar a seu favor, criando uma nova arquitetura neural que vai sustentar não apenas a sua mudança específica, mas todas as próximas que vierem. Portanto, respire fundo e reconheça com clareza a única coisa que separa você da realidade que você deseja não são os desafios, mas sim a sua disposição consciente de atravessá-los e permitir que o seu cérebro se transforme junto com você. A verdadeira pergunta agora que fica aqui nessa nossa conversa é: você está pronto para criar conscientemente a versão mais poderosa de si mesma, um passo de coragem por vez? Porque é exatamente nesse momento de decisão que sua nova realidade ela começa de verdade. Então, agora que você já identificou em qual fase desse ciclo emocional você está, comente aqui nos comentários qual que é o próximo passo corajoso que você vai dar hoje mesmo para avançar de maneira
consciente. E lembre-se, se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você também ajuda o seu cérebro a lembrar continuamente da pessoa que você está decidindo se tornar todos os dias. Vamos juntos nessa jornada extraordinária de crescimento.